Bênção pura. Gente, é o seguinte, a gente vem estudando já a carta de 1 Tessalonicenses, os que já estão acompanhando o estudo estão a par, mas talvez vocês que estão chegando agora por esses dias aí, vão pegar esse estudo dando sequência. A gente está no capítulo 4, se você quiser abrir aí 1 Tessalonicenses 4. Hoje a gente vai estudar do 9 ao 12. Enquanto você abre aí, eu vou só explanar um pouquinho do que a gente estudou no último estudo. No último estudo, a gente estudou a vida moral do líder, né? A parte moral da vida do líder. Passando por 4 pontos. A gente passou o primeiro ponto, a integridade, né? A importância de dar uma vida íntegra diante de Deus. Segundo ponto, a responsabilidade, inclusive de assumir falhas, erros, situações. Terceiro ponto, a compaixão é necessária, a compaixão de Cristo, né, por todas as pessoas. E, obviamente, o perdão. Né? Entender que recebemos o perdão e o perdão tem que ser exercitado, né, no dia a dia, em casa, trabalho, igreja, assim por diante. E também passamos em tópicos como santidade e santificação. Aí a perguntinha foi, santificação e santidade é a mesma coisa? Aí eu faço para vocês essa mesma pergunta, só para a gente relembrar o que a gente estava estudando para entrar hoje. Santificação e santidade é a mesma coisa? O que você acha, Ana? O que você acha, Tony, Thaís, Ju? É a mesma coisa? Santificação e santidade? Se pegar Eu o pé acho da que letra, não. a palavra não dá certo. Que santificação santidade é um estado, santificação é um processo. Daí não dá, não Exatamente. sei, acho que deve ser coisa diferente. Não, é exatamente isso, muito bem citado. A santificação é a obra plena do Espírito Santo. Então, desde que nós aceitamos a Cristo, entregamos a vida para Ele, Ele nos deu o Espírito Santo. A partir de então, Ele começa Ele mesmo a obra de santificação nas nossas vidas. Então, até Ele nos levar, ou até Ele voltar, a gente está em pleno trabalho, processo de santificação. Então, a santidade é o alvo, a santificação é o caminho, né, que leva à santidade. Então, isso é parte muito importante para a gente entender. Semana passada a gente pincelou bastante sobre isso, passamos nesses pontos, e hoje a gente vai estudar algumas coisinhas que vai passar por isso também. Então, já Vou que você fazer abriu uma pergunta. aí... Oi, pode fazer, Ana. Você falou sobre o Espírito Santo, né? Uhum. Depois que a gente recebe o Espírito Santo, ele vai embora? Não, ele está com você. Aí ele começa exatamente esse trabalho que a gente acabou de falar. Ele começa o Mas, processo de santificação. mas se eu continuar no caminho, né? O tempo todo. O Não tempo todo ele está existe, comigo? não existe ele tá e ele sair, ele sair, ele tá. Ele está com você. O que É. Paulo exorta em vários pontos da palavra dele é que a gente, um exemplo, tem uma passagem que ele fala assim, ó, não apagueis o espírito. Então ele é uma chama viva, é o amor por Cristo, é a dependência dele, é estar próximo dele, é a comunhão com ele. Então ele fala assim em alguma passagem, não apagueis. Em outra passagem ele fala assim, não entristeçais o espírito de Deus. Então, se ele não estivesse conosco, não teria por que ele apresentar esse ponto de vista. Então, a prova clara que nós dependemos do Espírito a todo tempo é porque, se for pelo Espírito, a gente não consegue caminhar. A gente não consegue. Quando Jesus ascendeu aos céus, ele mandou o Consolador exatamente por isso. Que a gente depende o tempo inteiro dele. Tem como viver sem o Espírito Santo? Tem como viver. É claro, é só olhar os gentios, é só olhar as pessoas que não têm o Espírito de Deus, mas não têm a comunhão com Deus. É como diz a palavra dele. O Espírito não está ali, não tem vida. Então, aquele que aceitou ele, recebeu o Espírito está com ele. O que a gente precisa é exatamente isso, deixar ele cuidar da nossa vida. Aí esse processo de santificação vai entendi. vai constante. Não existe mais santo nem menos santo também, tá, Ana? Só para você entender. Tá. Ninguém mais, ninguém menos. Diante de Deus somos todos iguais. O pastor, a pastora, o evangelista, o diácono, o mais simples fiel, o mais alto galardão de fidelidade, é tudo igualzinho diante de Deus. Então, quando a gente faz as coisas erradas, ele só fica triste, mas não vai embora. Não, ele se mantém ali, ele se mantém com a gente. Entendi. Por isso que a palavra fala que Deus se entristece. Se entristece porque o Espírito está ali, e ele está vendo. Né? Então, é através do Espírito Santo que ele nos ensina a orar, nos ensina a caminhar, enfim.
Várias coisas. Mas eu não quero, assim, não me ater muito, senão a gente não vai conseguir buscar. Não, entendi. Já esclareceu. Se tiver dúvida, vai falando, vai perguntando e a gente vai esclarecendo, Tá, ok? Então vamos lá. 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 9. Na minha versão, diz assim. Deixa eu abrir a versão do estudo aqui, que vai ficar bem de acordo com o que eu vou passar aqui com vocês. Deixa eu achar aqui. Tá, minha versão é um pouquinho diferente. Diz assim, ó, quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E, de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as suas próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Então a gente leu do 9 ao 12. Talvez a tua versão possa estar um pouquinho diferente, mas o contexto está falando de amor fraternal. Um amor fraternal. Pastor Josadak nos passa o seguinte estudo dizendo assim: um outro assunto que estava causando dificuldade à igreja de Tessalonicenses era o fato do amor fraternal, ou o amor entre irmãos em Cristo, ou amor na igreja, ok? Era uma situação que ele já escreveu para Tessalonicenses e isso alcançou os nossos corações hoje aqui. Era uma dificuldade quanto ao amor fraternal. Paulo foi diplomático ao dizer que eles já praticavam um amor uns com os outros. Eles já tinham isso claramente na igreja. Mas a sua recomendação era para que fossem um pouquinho mais além, se doasse um pouco mais em amor sobre isso. Jesus disse que a marca do amor é a coisa mais forte dos seus seguidores. É o distintivo fundamental. Aí a gente passa em João 13:35. Alguém quer abrir para a gente lá? Thaís, abre para a gente João 13:35. João 13:35. Só um pouquinho que demora, porque eu tô com a Bíblia cronológica, para variar. Tem que achar agora. João o quê? João 13:35. João 13:35. Enquanto isso, a gente vai pincelando. Pastor Daniel seguidamente comenta com a gente, fala isso, né? Que a marca do cristão é o amor. E Jesus mesmo declarou isso, né? Então, através do amor, ficará reconhecido que vocês são os meus discípulos. Então, é uma marca fundamental, o amor. Ele está falando sobre o amor fraternal, mas Jesus englobou amor pleno. Ok, Thaís? Encontrou aí? Não. É bem demorado. Peraí. 11, 20. Eu tô com a Bíblia diferente e a outra tá longe. É João 13 o quê? 35. Isso. Achei. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Exatamente. Essa é a marca clara que vai identificar se nós somos os discípulos de Cristo. Os discípulos de Cristo. Há 2 semanas atrás, quando eu dividi uma palavra na igreja, eu trouxe a passagem onde fala sobre o discípulo de Cristo, onde Jesus chega e fala assim: você quer me seguir? Então, negue-se a si mesmo, né? Lance fora as tuas vontades, né? A tua forma de entender as coisas, o que agrada o teu coração. Tome a cruz, que é diária, né? Morra para os teus desejos e me siga. Então, o amor ele está exatamente permeado nisso. Então, quanto nós nos amarmos, o mundo vai reconhecer que a gente é um discípulo de Cristo, porque a gente vive esse amor pleno. Ok? Este amor é um mandamento de Jesus. Jesus declara em João, se você voltar um versículo para nós aí, Thaís, já que você está junto aí, João 13:34, o que diz aí? Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Exatamente. João é incrível, a quantia que João fala sobre o amor, ele teve essa graça de Deus, né? Tanto que é conhecido como discípulo amado, né? A gente precisa entender muito bem isso. Não é que Jesus amava mais ele do que os outros,
Não é isso, é que ele teve esse discernimento pelo próprio Espírito Santo, igual a gente comentou ali, Ana, no começo, né? Então, o Espírito já estava revelando isso para João. Depois, quando Jesus ascendeu aos céus e deixou o Espírito Santo, isso ficou muito claro. Então, quando João escreveu essa carta dele, Jesus já tinha ascendido aos céus, já tinha um período, já tinha um tempo. Então, João já tinha essa clareza do que era o amor, né? Então, é importante entender. Esse amor que Paulo está escrevendo na carta, que ela encontra as nossas vidas como igreja, é um amor fraternal, é o amor de uma sociedade, é o amor de uma comunidade, é o amor de um corpo. Então, a importância da gente se relacionar bem com as pessoas dentro desse corpo. Isso se aplica à família, se aplica à casa, mas principalmente na igreja. Também se aplica na faculdade, no trabalho, na empresa, porque é uma sociedade, é uma comunidade. Dentro daquele grupo de pessoas, o amor que você e eu temos em Cristo, em Deus, vai se evidenciar. Então, ali vai ficar claro, vai ficar muito claro. Talvez não vai nem precisar você comentar que você serve a Cristo, que você rendeu a vida para Ele, que você vai na igreja e assim por diante. Não vai precisar, as pessoas vão perceber isso claramente. Então, quando elas vierem até a igreja, aí isso vai ser claro. Vai ser claro como água cristalina, porque aquilo vai ser evidenciado, aquilo vai ser vivido, aquilo vai ser sentido dentro daquele ambiente, daquele local. Ok? Tudo isso estamos falando amor fraternal na igreja local e se estendendo à sociedade. Ok? Deixa eu ir um pouquinho mais para frente aqui agora. Alguma pergunta até aqui? Tudo bem entendido? Tudo certo. Tudo Tudo certo. certo? Paula, tudo beleza? Tranquilo? Tá. Então tá bom. Seguindo aqui. Quando se olha o contexto, parece que os versículos 11 e 12, a gente acabou de ler aqui, né? Parece que estão um pouco fora do lugar. O pastor Zodak fala que parece que dá um sentido que estão um pouco fora do lugar. O fato é que a expectativa que eles tinham da iminente volta de Jesus, ele precisou dar umas diretrizes. Olha só as diretrizes. E a diligenciardes por viver tranquilamente. Ele fala assim, ó, se empenhe por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e do seu trabalho, porém com as próprias mãos, como nós ordenamos a vocês, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Ele está dizendo assim, ó, Cristo vai voltar. Pode ter certeza, Cristo vai voltar para te buscar. Porém, você não pode se jogar nas cordas e pensar assim, não, então se ele vai voltar, eu não vou precisar mais fazer as minhas funções, não vou precisar fazer mais nada, porque eu já aceitei ele, eu só tenho que esperar ele vir me buscar. Isso tem mais de 2000 anos. Imagina, lá atrás ele já teve que explicar isso, ele já teve que escrever. E isso vem para nos direcionar hoje. Se a gente não ter esse entendimento que o tempo certo nem o filho sabe, o próprio filho, o próprio Jesus declarou isso, o tempo só cabe ao Pai, só o Pai sabe. A nossa esperança, ou a nossa santa esperança, é que isso possa acontecer a qualquer momento, a volta dele, o retorno dele. Mas enquanto isso não acontece, a responsabilidade em cuidar das nossas funções, do nosso trabalho, a nossa família, os filhos, enfim, tudo que Deus traz até a gente, é um compromisso, inclusive, para poder viver com dignidade diante dele e para as demais pessoas que estão acompanhando. Até na semana passada a gente conversou isso, né? Até a Lu fez uma pergunta, poxa, às vezes eu fico um pouco receosa se eu sou vitrine, se eu sou espelho, se eu sou vitrine, como é que as pessoas estão me vendo. Então, a todo momento vai ter alguém nos mapeando. Opa, perdoe. A todo momento vai ter alguém, perdoe que bati aqui, vai ter alguém. Estão me ouvindo, gente? Mudou aqui a minha... Então tá. A todo momento vai ter alguém que vai estar mapeando, vai estar cuidando da gente. E as nossas ações, o que a gente declara, o nosso testemunho é fundamental. Por isso que ele fala assim, viva de forma digna, para que seja visto pelos de fora, mas de que nada você venha precisar disso. Se empenhe, faça para que você seja o modelo, que você seja o modelo. Dando sequência aqui. Paulo exorta os Tessalonicenses, e a nós também, em outras palavras, da seguinte forma: não se intrometam, o pastor Zodak falou isso, não se intrometam na vida alheia. Vão cuidar da sua própria vida.
Nessa mesma perspectiva, o apóstolo Paulo dá duas orientações muito interessantes. Primeiro, livrem-se da ociosidade, para não depender dos outros. Segundo, ganhe o respeito dos não crentes, cuidando dos seus próprios negócios e trabalhando com as suas próprias mãos. Isso aí é claro, a gente acabou de pontuar isso aqui, então não tem nenhuma dúvida quanto a isso. A gente tem que continuar tocando a nossa vida com dignidade, trabalhando e assim dando testemunho de Cristo diante dos que não conhecem a Cristo. Ok? É evidente que tudo isso acontecia num contexto de igreja local. Tem um sentido físico, né, porque se refere a um local onde as pessoas se agrupam, regularmente instalado em determinado local. Independente de ser um grupo de pessoas que foram chamadas como igreja, também é um grupo social. É uma comunidade visível e palpável, composta de indivíduos que se relacionam, onde o amor e o confronto andam de mão dadas. Olha só como é interessante. Ele fala que tudo isso que foi escrito na carta e a ideia que Paulo apresentou sobre o amor fraternal, o amor como igreja, ele tem dois paralelos, assim, são duas coisas muito claras que acontecem nisso. Dentro da igreja, a gente vivencia o amor, a gente vivencia isso porque essa é a marca do cristão. Então, a marca do discípulo é o amor, mas que também no meio disso vai ter confrontos. Confrontos por quê? Talvez você já caminhou em algum local, alguma igreja, onde tinha pessoas que não aceitavam você, que fizeram algo para você, que denigriram você, que fizeram alguma situação que constrangeu você, enfim, qualquer tipo de situação. Isso gera um confronto no próprio sentimento, mas no dia a dia. Então, o que Paulo está falando, que o amor fraternal, esse amor que Jesus espera que a gente viva, é exatamente para romper essa situação do conflito, porque sempre vai ter. Sempre vai ter alguém que vai criticar, sempre vai ter alguém que vai jogar uma pedra, sempre vai ter alguém que poderia fazer um pouco melhor do que você faz, enfim, sempre vai ter uma situação assim, sempre vai ter. Jesus mesmo falou, vai ter o joio e vai ter o trigo. E não é para arrancar o joio, é para deixar para o tempo certo. Então, através disso, ele vai nos ensinando. Através disso, a gente vai sendo santificado. Através disso, a gente vai sendo aperfeiçoado em amor. Então, isso é algo maravilhoso. A gente vai sendo aperfeiçoado em amor. Mas tem como ser aperfeiçoado em amor, mas é sempre através do amor que a gente é aperfeiçoado. É sempre através do amor que a gente é aperfeiçoado. Amém? Para sermos igreja, nós não temos outra escolha. O pastor está evidenciando isso aqui, o pastor Josadak. Não temos outra escolha, a não ser que vivamos juntos. Vivamos juntos. Vivamos juntos em comunidade, vivamos juntos como corpo, vivamos juntos como servo, como discípulos e assim por diante. Assim sendo, precisamos desenvolver as habilidades sociais, sermos cordiais, fraternos, um para com os outros, e os princípios para promovermos as boas relações são explícitos nos 10 mandamentos. Não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho, não cobiçar, enfim, tudo isso é parte integrante desse contexto. Tudo isso é parte integrante. Pelo fato de que o amor fraternal é um amor social, é um amor comunitário, ele é generoso, ele é altruísta, ele se torna essencial nas relações humanas e é expansivo. Ele parte da família, ele vai para as associações, ele vai para a questão das comunidades, envolve plenamente a igreja, envolve vizinhos e assim por diante. Tudo que você e eu conseguimos imaginar como comunidade, como sociedade, é o amor fraterno. É o amor fraterno. E é fundamental que isso seja compreendido e vivido. O amor fraterno é vivido. Dentro da igreja é um grande desafio, porque dentro da igreja é interessante isso, né? A igreja não é o local dos certinhos, não é o local dos santinhos, não é o local dos perfeitos.
totalmente o contrário. A igreja é o local dos imperfeitos, é o local dos caídos, é o local dos desvalidos, é o local daqueles que dependem plenamente da graça de Deus. Mas ali é o local onde o amor vai ser exercitado. Ali é o local onde Cristo vai ser evidenciado. Ali é o local onde o Espírito Santo vai ser o agente de todas as coisas. Então, aquela pessoa que era totalmente intolerante a qualquer tipo de comentário, a qualquer tipo de situação, a qualquer tipo de trabalho junto, ali ela vai aprender esses conceitos. Ela vai quebrar um paradigma, uma coisa, não, eu não consigo fazer isso com tal pessoa. Ou eu não consigo fazer isso, não adianta, eu sou para fazer tal função, eu não sirvo para isso, ou não sirvo para trabalhar com aquela pessoa, ou não consigo trabalhar em grupo, por exemplo. Ali é o local onde a gente vai aprender isso. Porque ali a gente vai ter Jesus, a gente vai ter o Espírito Santo para nos ensinar isso. E esse amor fraterno vai ser a prova clara disso. É fácil? Nem um pouco. Porque no meio disso a gente vai ter alguém que vai nos machucar, a gente pode encontrar alguém que assim não concorde com algum conceito, com algum ponto de vista, com alguma visão que a gente tem. A gente vai encontrar as mais adversas situações, porque como a gente já passou estudando agora há pouco, é nesse local, né, que vai existir o amor e o confronto. É nesse local que vai existir o amor e a diferença. É nesse local que vai existir o amor e a adversidade. É parte disso. Eu costumo falar que dentro de uma igreja, né, há uma igreja dentro de uma igreja. Então, existe uma igreja dentro de uma igreja. E Jesus Cristo morreu pela igreja de I maiúsculo. Jesus Cristo morreu pela igreja de I maiúsculo. Jesus vai voltar, como nessa carta de Tessalonicenses, Paulo fala sobre isso, a gente vai passar por esse estudo, inclusive agora na escola dominical a gente está estudando a carta de Tessalonicenses. Então a gente está passando aqui no discipulado e começamos a estudar na escola dominical. Então a gente vai assim absorver tudo que Paulo está apresentando aqui. Aqui está num contexto mais particular, se bem que hoje o nosso estudo está tratando mais a situação do amor fraternal, mais pleno, mas os outros estudos estavam mais algo tratando mais no singular, mais para o líder, mais para aquela pessoa servo, caminhando adiante de pessoas, à frente de pessoas. E na escola dominical a gente está trabalhando o todo, a igreja, o sentido da carta, o para que a carta, como que Paulo escreveu. Então, é maravilhoso a gente entender isso. Jesus vai voltar a buscar a igreja santa, imaculada, o qual ele morreu e adornou como igreja noiva dele. Então, em tudo isso, o Espírito Santo vai nos santificar. Aí volta naquilo que a gente começou na tua pergunta no começo lá, Ana. Então, ele sai, ele fica, ele sai? Não, ele está o tempo inteiro conosco. O Espírito Santo, ele está o tempo inteiro conosco. As nossas ações determinam se é ele que move as nossas vidas ou se é nós que pegamos o bastão e nos movemos no controle das nossas vidas. Uhum. Eu gosto muito da passagem de Romanos 8,14, que diz assim, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. É bem simples assim, mas é poderosa essa palavra. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. O que eu quero dizer com isso? Que vai ter circunstâncias onde Deus vai mover você em coisas que você não está querendo se mover, não quer fazer. Mas se é o Espírito que sopra na tua vida, se é Ele que manda na tua vida, se você e eu realmente somos servos, servas, filhos e filhas, a gente se coloca debaixo da mão de Deus, né? E a gente se move nisso, porque a gente tem a confiança e a certeza que Deus tem o melhor para nós, mesmo que esse melhor não seja a nossa vontade. E eu falo isso às vezes com muita propriedade. Tem situações que é a base de muito choro, chorando diante de Deus, falando: Jesus, por que isso? Por que dessa forma? Tem que ser tão intenso assim? Não dá para dar uma aliviada? Não dá. Aí vem o Espírito e ministra o nosso coração. Falou: filho, se você conseguisse entender o que, né, o meu filho, né, Jesus fez pela tua vida, o quanto ele sofreu, o quanto ele passou pela tua vida,
E ele entendeu o propósito, ele não recuou. Vocês várias vezes vão me ouvir falar, algumas vezes já me ouviram, mas vão me ouvir falar muito, né? Jesus não recuou na cruz pelas nossas vidas. Ele não recuou. Ele sabia exatamente aonde o Pai nos queria, aonde Ele nos quer, né? Qual o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Então, Ele não recuou, Ele foi até o final, se entregou por completo, inteiro. E é exatamente isso que a gente precisa compreender e buscar vivenciar. É o desafio. É o desafio como igreja. É o desafio como igreja. Ser igreja com I maiúsculo, a gente vivenciar isso. Então, é todos os dias. Eu falo isso por mim. Quando eu comecei a passar por esses estudos, assim, falei, meu Deus, eu tenho que crescer nisso aqui, porque isso é verdade, né? Na cultura do céu. A gente tem que ter integridade diante dele, a responsabilidade para assumir o errado e o certo, mas principalmente o errado. A gente tem que ter compaixão pelos demais, a gente tem que exercer o perdão, a gente tem que entender o processo o qual Deus está trabalhando na igreja dele. Não somos melhores que os assembleanos, que os presbiterianos, batistas, nem eles são melhores que nós. E não somos melhor que a igreja da esquina, nem com a igreja do fundo. A gente é a igreja do mesmo jeito. O reino é um só, o Senhor é um só. Então, a gente precisa aprender a caminhar nesse amor fraternal, nessa interação como corpo vivo de Cristo. Né? Amém? Amém. Amém. Jesus disse que nos últimos tempos, em função da multiplicação do pecado no mundo, haveria o esfriamento do amor em uma escala mundial. Será que isso já se evidencia hoje? Será? Será? O que você acha disso? Nós estamos tudo morrendo de frio, de tanto esfriamento. Olha só. Não, mas as pessoas, sabe o que é interessante? As pessoas ficam assim, nossa, as pessoas estão saindo da igreja, nossa, as pessoas estão indo para o mundão, nossa, mas dá a impressão assim que a pessoa está até assustada, tipo, assustada não, é surpresa. Só que a questão é que não deveria estar surpresa, porque a Bíblia fala que a vinda de Jesus, antes da vinda de Jesus, a gente ia ter que a apostasia, que é o esfriamento da igreja. E hoje tem muita gente assim, eu assisti uma pregação muito legal, que dizia assim, ó, que muita gente... Deixa eu até abrir a câmera aqui, já que estamos só entre amigos, eu posso abrir a câmera. Na verdade, assim, ó... não, eu nem consegui abrir aqui. Consegui, tá horrível. Tem até roupa dos lados. É assim, ó, que hoje existe muito fã de Jesus. Poucos são discípulos de Jesus. São coisas diferentes. Então, eu vi muito artista postando no Instagram que se batizou, mas continua na mesma vida de pecado. Tem muita, assim, eu vi isso no perfil o Instagram me ofereceu um perfil, eu fui olhar o que era, e tinha assim, a menina dizia assim, cristã, mas é uma menina que posta foto de biquíni, que tá transando com o namorado sem casar e acha que tá tudo bem. Isso não é discípulo, é fã. Ele é fã de Jesus. É chique hoje em dia você ir numa igreja evangélica, bater uma foto, colocar lá que esteve num culto. Hoje virou moda, é modinha. Então tem muita, não é só pseudo-pastores estão no altar. Então o esfriamento, às vezes, não é só no sentido de a igreja vazia. Não, a igreja está cheia, mas cheia de pessoas que muitas delas estão indo para o inferno sem saber. Isso não é discípulo, ele é só um fã. Isso eu achei que completou assim o que passa na minha cabeça. Porque parece que a igreja agora tem uma febre de igreja, né? Tem muita igreja e muita gente indo na igreja. Mas igual você falou, não é que as pessoas não estão indo para a igreja. É que dentro da igreja elas estão frias, né? Na verdade, não só frias, mas elas não são cristãs de verdade, porque cristão é o pequeno Cristo. Você perde muito. Então, as pessoas, eu falo, se tem um ser humano que pode falar de perdas, não sou eu também, porque eu tive que perder muita coisa para voltar para Jesus. Quando eu fiquei desviada durante 17 anos, quando eu voltei para Jesus, então as pessoas pegam hoje que você volta para Jesus, Jesus resolve os seus problemas. Não, quando eu voltei para Jesus, coincidentemente, minha renda caiu drasticamente, o emprego que eu tinha que ganhava bem deixou de existir, os negócios que eu ganhava dinheiro deixaram de existir, eu tive que abrir mão de namoro,
tive que abrir mão de noivado, tive que abrir mão do automobilismo, que era a coisa que eu mais adorava. Eu trabalhava no automobilismo e eu tive que sacrificar isso para voltar para Jesus. Então a gente perde mais do que ganha, a gente perde o mundo. Então, e aí você vê as pessoas vindo para Jesus e elas ganham. É incrível, elas ficam famosas na internet, elas ficam assim, e alguma coisa. Aí você vê assim, não é o que minha Bíblia diz. Isso é importante de conhecer a Bíblia. A minha Bíblia diz diferente, então tem alguma coisa errada. Essa é a questão. Pronto, Exatamente. terminei. Mas é isso aí, muito interessante a colocação, assim, Thaís. E é interessante a gente entender. A palavra discípulo, só para a gente poder entender, a palavra discípulo significa aprendiz. Discípulo, a palavra disciplina vem de discípulo. Então, é onde você é disciplinado, onde você é ensinado, mas primeiro que você se deixa ensinar, você quer aprender. Então, nós temos o melhor mestre para aprender. E, além do melhor mestre, ele nos deu o responsável, o agente, que é o Espírito Santo. Volta de novo a tua pergunta do começo, tá vendo, Ana? A importância do Espírito Santo nos trabalhando em nós, porque se não for pelo Espírito Santo, a gente não se rende a Cristo. Se não for pelo Espírito Santo, a gente não mata a carne. Então, esse próprio amor que a gente está falando, o amor fraternal, é o amor que desce do céu. Ele é um fruto do Espírito. Ele é o fruto do Espírito. Primeiro, o amor. O amor não é do jeito que o mundo conhece, não é do jeito que nós conhecemos, não é do jeito que nós nos relacionamos, humanamente falando, é um amor que desce do céu. Então, é um dom, é uma graça divina. E é muito interessante o que a Thaís citou, porque se a gente pegar algumas passagens de Jesus, assim, a multidão estava rodeando Jesus. Multidão rodeando Jesus. E Jesus simplesmente chega e fala assim, ó, saiu um semeador, jogou uma semente aqui, jogou ali, jogou aqui, jogou ali, vazou. Ele chega assim, um monte de multidão perto dele, assim, e ele olha assim e fala assim, quer me seguir? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E vaza. Jesus não é de ficar assim, alisando. Ele é plena graça, pleno amor. Como diz a palavra dele, ele é a manifestação viva do Deus invisível. Mas ele sabe os que se aproximam dele com benefícios, que querem se beneficiar dele. E ele conhece realmente o que quer o amor dele, o que quer se arrepender da vida de pecado. Então, se isso não acontece na nossa vida, não é conversão. Não é uma regeneração pelo Espírito. Até hoje de manhã eu estava vendo que a palavra fala que nós somos lavados e regenerados e renovados pelo Espírito Santo. Veja só a função. Lavados, regenerados e renovados pelo Espírito Santo. Então é a obra plena de Jesus. O nosso papel é simplesmente se deixar. Falar, oh, Jesus, eu quero isso. Não quero mais essa vida torta. Não quero mais isso. Quero viver uma vida na tua presença. Né? Me ajuda e me tirando a veste minha, né, e colocando a tua. Né? Menos de mim, como diz a palavra de Deus, e mais do Senhor, assim por diante. Benção, gente, só para nós ir para frente aqui e seguir. Como sabemos, o maior dos mandamentos é amar a Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todo o pensamento. Talvez não seja o nosso grande problema esse, na teoria. Veja só o que o pastor Josadak apresenta. Talvez não seja esse o nosso grande problema. O segundo grande mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. Esse talvez seja o nosso grande desafio, como diz o pastor Eduardo Rolo, pois o nosso individualismo, o nosso egoísmo tem nos impedido de demonstrar aos outros gestos ou ações de amor. E é verdade. Às vezes a nossa relação com Deus, quando a gente faz alguma coisa errada para alguma pessoa, eu falo por mim, né? Eu sou o primeiro a entender isso e peço o auxílio de Jesus sempre isso. A gente às vezes erra, falha com alguém, rapidamente a gente entende aquilo, o Espírito Santo, né? Volta de novo, Ana, da pergunta, o Espírito Santo toca o nosso coração e declara, filho, tá errado, filha, tá errado. Aí rapidamente a gente pede perdão a Deus, mas tem dificuldade para chegar até a pessoa e declarar para ela, ó, fiz errado, me perdoa. Eu sou muito assim, eu sou meio ogro, André fala para mim assim, você é ogro. Eu tenho dificuldade disso, porque a carne grita, a gente é assim. Então, a gente plenamente precisa de Jesus.
plenamente, a todo momento, precisa do Espírito Santo. Até porque se não for através do Espírito Santo, não tem jeito. Não tem jeito de organizar, não tem jeito de ajustar a casa. Vai continuar entortando e Ou é um, aí é vai, outro, né? falou isso, aí vai para o inferno achando que está indo para o céu. Então, é obra do Espírito Santo. Dependência de Jesus. Até aqui, tudo beleza? Tudo beleza. Tudo. Ok? Fechando. Em primeiro lugar, o nosso próximo é o nosso irmão em Cristo. Veja só como ele cita aqui no livro. Até a gente passou pelo nosso estudo uns dias atrás a parábola do bom samaritano, né? E o nosso próximo pode ser qualquer pessoa que estiver próximo de nós, qualquer um que está necessitando do nosso auxílio, da nossa mão estendida, da graça de Deus se manifestar através de nós. Esse é o próximo. Ele fala assim que nesse contexto que foi escrito para Tessalonicenses, é importante entender isso. O nosso próximo é o nosso irmão em Cristo. Nesse caso, a nossa igreja local. Então, o próximo sou eu, é você, é a Thaís, é o Ju, é a Ana, é o Tony, é todo o grupo, né, local. Esse é o próximo, que nós precisamos exercer esse amor fraterno. Ok? Fechando aqui agora. O cristão que se deixa dominar pelo ódio ou pela amargura contra alguns irmãos, aborrecendo e odiando uns aos outros, está com a síndrome de Caim. O pastor pegou pesado aqui agora. É um homicida. A Bíblia diz que quem aborrece seu irmão é um homicida. Então vamos passar, porque senão a gente vai parar aqui. 1 João 3,15. Se vocês quiserem ler depois, 1 João 3,15. A Bíblia diz que quem aborrece seu irmão é um homicida. Além disso, quem aborrece seu irmão está em trevas e é mentiroso. Pegou pesado aqui, né? 1 João 2,9 e 4,20. Ok? Tais comportamentos são inaceitáveis aos olhos de Deus. Então, é estranho a gente passar por isso, é estranho o pastor estar pincelando isso dessa forma, mas infelizmente isso é às vezes muito verdade no meio da igreja. Eu conheço pessoas que servem a Cristo, são dizimistas fiéis, são pessoas que todo final de semana estão na igreja, mas até hoje ainda não perdoou o seu irmão de sangue, seu irmão, próprio irmão de sangue. Ainda não perdoou o seu irmão da igreja em alguma coisa que aconteceu de errado. Ainda não perdoou alguém da família, né? Pai que não perdoou o filho que não perdoou o pai, e são pessoas que são da igreja. Eu conheço pessoas assim. Então, a palavra, ela nos bate em cheio. João dizendo assim, aquele que age nisso está em trevas, é mentiroso. Então, olha só para que lado a palavra nos leva. Quando nós não exercemos o amor e o perdão, nós somos taxados como mentiroso. A palavra aponta para uma pessoa que age assim, a pessoa que está em trevas. Então, aí é interessante a gente entender. Às vezes a gente é rápido para pedir perdão para Deus. Ou a gente até vai para Deus e fala assim, Senhor, me perdoa pelo meu pensamento, eu me equivoquei, eu falei mal do meu irmão, desejei o pior para ele. E Deus nos perdoa, porque Ele é graça, Ele é misericordioso. Mas Ele aguarda e espera que, por esta graça, né, a gente vá e peça perdão, irmão. Mas eu tenho que agir isso rapidamente, Leandro? Como é que é? A pessoa não quer nem conversar comigo. A coisa vai ir para um outro lado, pior ainda. Já tive N experiências com isso. Ore a Deus e peça a oportunidade em Deus. Peça que o Espírito Santo te mova da forma correta. E volta àquela passagem que eu dividi com vocês, né? Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos. Deixa o Espírito te guiar. Talvez isso possa demorar anos, entendeu? Mas no teu coração, aquele perdão já tem que estar liberado. Aquela ação de amor já tem que estar liberada. Então, Deus só vai provar. E é interessante, Ele vai provar mesmo. É o tempo da provação. Uma ação de prova. Isso é clássico com Deus, uma ação de prova. E é muito importante, porque a fé e as obras, elas andam de mãos dadas, andam juntas. Então, a palavra mostra plenamente isso. A fé ela é confirmada nas obras. Então, a gente tem fé em Deus, a gente tem fé no Cristo Jesus, e as nossas obras determinam isso. O quanto a gente ama, o quanto a gente tem fé e o quanto a gente obedece. Amém? Fechando aqui.
Amém. O amor não se porta com indecência. O amor não se conduz inconvenientemente. Ou ainda, quem ama não é grosseiro. Eu acabei de falar sobre ogro. Eu sou ogro. Essa palavra vem de cheio no meu coração aqui. Preciso aprender a ser muito mais maleável, ser muito mais amoroso em Cristo. A palavra grega, rude, significa alguém que tem comportamento vergonhoso, que age com infame. Um exemplo de grosseria, o pastor só finaliza aqui dizendo o seguinte: foi observado numa corte judicial. Um homem que caiu de uma canoa em plena água, perdeu a calma por conta disso. E o rio estava repleto de famílias que estavam em férias, dentro do rio. Ele poluiu o ar com as suas obscenidades, começou a falar um monte de palavras torpes ali, né? Algumas das famílias que ali estavam o processaram. Ele, diante do juiz, alegou: mas eu tenho os meus direitos. Aí ele pincela a parte final dizendo assim: Deus nos chama a um assunto muito mais elevado, muito mais importante. Não para perguntar para ele quais são os meus direitos, mas aprender a viver o amor. Aprender a viver o amor. Então, depois, né, a hora que a gente tiver o nosso tempo com Deus, antes da gente dormir, enfim, desafio você, e é desafio para mim também, né, a gente lê 1 Coríntios 13, que está falando sobre amor. Então, ali o amor é pleno. Aqui a gente está focando no amor fraternal, mas passando por isso. Ali está falando de amor, a sua mais imensa graça. Então, é esse amor que é fruto do Espírito. É esse amor que a gente necessita todos os dias. Já digo assim, orar e pedir para Deus. Às vezes, nas nossas orações, a gente pede tanta coisa, né? A gente pede tanta coisa que os nossos olhos enxergam, que as nossas mãos tocam, né? Que o nosso coração se enche. E, às vezes, a gente esquece de pedir as coisas mais... os tesouros mais preciosos, né? Que, primeiramente de tudo, é conhecer a Cristo, conhecer a Deus, mas que é desfrutar do amor dele, né? Conhecer esse amor dele na sua plenitude, ter a sabedoria de Deus para agir com amor, agir com autoridade, agir com responsabilidade em determinados momentos, né? Mas tudo isso regado ao amor. Tudo isso regado ao amor. Então eu sou o primeiro aqui a levar umas cascudas do Espírito Santo aqui. Mas o importante é isso. A gente tem um coração ensinável diante de Deus. Entender que a gente está de passagem nessa terra e que o Espírito Santo está a todo tempo nos santificando, nos endireitando, né, para nos levar para casa, nos levar para o céu para morar com Cristo. Então, o nosso estudo hoje, ele conclui isso, né, dizendo que nós não temos que buscar os nossos direitos, né, e sim precisamos buscar o amor e vivenciar esse amor. Primeiro, né, obviamente na nossa casa, na nossa comunidade, na nossa igreja, no corpo onde Cristo nos plantou. Maravilha, povo querido? Maravilha. Maravilha. Amém. Maravilha?